Há momentos em nossas vidas em que nos vemos em situações inesperadas, e o que começou como um ato de desobediência se transformou em uma jornada para descobrir uma verdade oculta. Minha história começa com a habilidade única que possuo desde tenra idade: a capacidade de ver as sombras brilhantes que os falecidos emitem. Uma habilidade que eu mantive em segredo, até que um encontro sinistro me levou a desvendar mistérios ainda mais profundos. Agora, em meus aposentos luxuosos, estou prestes a embarcar em uma jornada que me levará a descobrir a verdade sobre minha habilidade e, quem sabe, sobre os segredos mais sombrios que cercam esses seres misteriosos. À medida que me preparo para a noite com um novo celular em mãos e uma promessa de que minha família e amigos não descobrirão meu paradeiro, mal posso esperar para o que o amanhã trará nessa jornada de descoberta e mistério. Meus pais foram os primeiros a perceber. Depois que nosso querido cachorro de estimação faleceu, nós o enterramos em nosso quintal e eles me observaram com a tenra idade de 3 anos, acariciando o ar acima de seu último lugar de descanso. Eles acharam isso adorável, mas não deram muita importância até me levarem para prestar homenagens no túmulo da minha avó pela primeira vez. Eu tinha 5 anos na época, e eles se lembram de mim agarrado à perna do meu pai, questionando por que as pessoas adormecidas estavam irradiando uma cor amarela. A partir daquele momento, meus pais reconheceram que eu possuía um talento único, e eles me apoiaram para entender e aprimorá-lo. Eventualmente, nomeamos a sombra flutuante e luminosa que os falecidos emitem como brilho principal. Quando eu completei 14 anos, estávamos explorando florestas, becos, locais abandonados e navegando pela Bahia, identificando corpos e informando anonimamente a polícia. Acreditávamos que era crucial garantir que essas pessoas recebessem o respeito e o encerramento que mereciam na morte. Meus pais e eu concordamos há muito tempo em não divulgar minha habilidade especial, temendo que eu pudesse ser levado para experimentos científicos. Estávamos sem pistas sobre como eu adquiri essa habilidade, e estávamos satisfeitos com isso. Mas agora acho que estou prestes a descobrir a verdade. Alguns dias após meu 16º aniversário, meu avô adoeceu, e meus pais tiveram que viajar pelo país para ficar com ele. Eu era maduro o suficiente para ficar sozinho por alguns dias, e eu tinha acabado de começar a escola, então fiquei em casa. Eles me fizeram prometer não ir procurar corpos sem eles, mas alguns dias depois que eles ligaram para me informar que estavam estendendo sua estadia por mais uma semana, eu não resisti. Tivemos meio período na escola hoje, e depois das aulas, corri para casa. Peguei uma das minhas muitas galochas baratas e peguei um ônibus de 1 hora para o hospital abandonado nos arredores da cidade. Estávamos planejando investigá-lo há algum tempo e eu estava ansioso para ver quantos corpos eu poderia ajudar a encontrar o devido respeito. Depois de entrar furtivamente no prédio, andei por aí, ignorando os brilhos principais de ratos e lagartos até tropeçar em um com forma humana. Este era extremamente brilhante, indicando que era um corpo recente. Depois de entrar furtivamente no prédio, andei por aí, ignorando os brilhos principais de ratos e lagartos, até tropeçar em um com forma humana. Este era extremamente brilhante, indicando que era um corpo recente. Quanto mais eu me aproximava, maior e mais distinto ele se tornava, até que era do tamanho de um homem adulto bem aos meus pés. O corpo estava sob um cobertor esfarrapado, mas eu sabia que ele estava encolhido na posição fetal, assim como seu brilho principal pairando acima dele. Ele deve ter sido um homem sem teto que faleceu sozinho neste prédio velho e vazio. Com tristeza, puxando minhas cordas do coração, anotei sua localização antes de continuar minha busca, vasculhando os corredores silenciosos e empoeirados em busca de outros. Virando para uma janela, fiquei paralisado ao ver dezenas de brilhos principais no jardim murchado, maiores do que os dos pássaros e esquilos. Corri para fora e fui direto para o mais próximo e fiz uma careta com sua forma. Era de um homem deitado de costas, com a cabeça cortada ao lado dos pés. Era pequeno, indicando que o corpo estava enterrado bem fundo no chão. Corri para outro e cobri minha boca, um arrepio percorrendo minha espinha. Este tinha cada perna dividida em 3 da coxa aos dedos dos pés, com a pele despedaçada. Meu coração batia forte enquanto eu girava, meus olhos arregalados varrendo este cemitério macabro e suas centenas de brilhos principais desfigurados.
Este deve ter sido algum local de descarte de um culto de assassinos ou algo assim. Eu tinha que denunciar isso. E eu tinha que escapar daqui. Minha busca por corpos terminou por hoje. Eu saí correndo dos portões do hospital e corri para o ponto de ônibus, apenas parando para descartar as galochas. Meu coração continuou a bater forte o caminho todo para casa. E eu só expirei um suspiro trêmulo de alívio quando corri pela porta da frente e tranquei a porta. Depois de me recompor, fui para o computador da minha mãe e contatei a polícia através do sistema não rastreável que ela havia configurado, deixando uma dica anônima sobre onde localizar os corpos. Meus pais geralmente cuidavam disso, mas não havia como eu deixá-los saberem que eu violei suas regras. Eu os observei fazer essas ligações com frequência suficiente e estava confiante de que configurei corretamente. Não se passou um minuto, minha mãe ligou, e eu olhei para o meu telefone, aterrorizado que ela soubesse que eu tinha usado o computador. Com meu coração batendo forte, atendi. E expirei um suspiro aliviado quando tudo o que eles queriam fazer era verificar como eu estava e me atualizar sobre meu avô e sua cirurgia iminente. Satisfeito por ter feito um trabalho louvável por conta própria, decidi sair e comemorar. Depois de ligar para meus amigos e planejar uma noite de cinema, peguei uma refeição rápida, tomei banho e me arrumei antes de pegar minha bolsa e ir para o ponto de ônibus. Com os pores do sol de outono, eu sempre mantinha a lanterna do meu telefone ligado para a segurança quando passava por becos. Mas de que adiantou isso hoje? Apenas a um quarteirão de casa, uma mão cobriu minha boca enquanto eu era puxada e empurrada para dentro de uma van, meu telefone se estilhaçando na calçada. Meus gritos rasgaram minha garganta enquanto uma fita era pressionada sobre meus lábios e um saco era colocado sobre minha cabeça, minhas mãos e pés amarrados com correntes. Assim que tiraram as mãos de mim, eu me afastei freneticamente até minhas costas baterem na lateral da van. Tremendo, me encolhi, tentando segurar as lágrimas enquanto me perguntava se essas eram membros do culto de assassinos, chateados por eu ter denunciado seu local de descarte. Talvez minha ligação não tenha sido tão anônima quanto eu esperava. Talvez a polícia estivesse envolvida. O medo perfurou meu coração já angustiado quando também percebi que eles poderiam perguntar como eu sabia que havia corpos enterrados lá. Eu tinha que escapar dessa situação com minha vida e meu segredo intactos. Apesar do meu terror avassalador, tentei escapar enquanto começava a torcer meus pulsos contra as correntes. Mas, para meu choque, alguém me levantou no ombro e começou a andar. Eles acabaram de me jogar aqui e agora estavam me carregando para fora antes de dirigir para qualquer lugar? Mudei meus esforços aterrorizados para lutar. Mas tudo o que isso fez foi fazer com que eles cravassem os dedos mais fundo na minha coxa para me segurar firme. Eu ofeguei quando eles me impulsionaram para a frente e gemi de desconforto quando minha traseira bateu em algo sólido, meus pés amarrados pendurados. O saco foi tirado da minha cabeça e eu pisquei com a luz intensa direcionada diretamente no meu rosto. Estreitando os olhos, examinei meu entorno e meu medo se intensificou ao ver paredes, pisos e tetos de concreto puro. Onde era esse lugar? Equilibrado em um banquinho de madeira frágil, eu cambaleava enquanto girava para espiar atrás de mim. E 3 homens severos e uma mulher me encaravam de volta, seus olhos de um verde penetrante, seus corpos musculosos e intimidantes. Eu não tinha certeza se eles eram policiais, mas estava convencido de que eram assassinos. Do culto à morte que eu havia delatado, e agora eu estava à mercê deles. A mulher se esticou num piscar de olhos, e eu recuei quando ela arrancou a fita da minha boca. Vamos começar. Eu ofeguei e girei para a frente novamente, em direção à voz. E meus olhos aterrorizados caíram na silhueta de um homem que se aproximava de mim. Ele estava ao alcance de um golpe, mas eu não ousava fazer um movimento. Ele permaneceu em silêncio por um momento, me analisando, e eu engoli em seco enquanto tentava analisá-lo em troca. A luz forte atrás dele não revelava muito, mas eu podia sentir seu perfume e ver o brilho de seus sapatos. Você revelou corpos enterrados no antigo Hospital Mercy Care. Temos contatos na polícia que rastrearam a ligação até sua residência. Quem te informou sobre os corpos e por quê? Minha boca se abriu enquanto o medo paralisava meus pensamentos. Ele havia me dado, inadvertidamente, uma rota de fuga. Eu poderia jogar a culpa em outra pessoa, mas eu não sabia qual era a resposta mais segura. O homem se aproximou.
Se você não me disser como descobriu os corpos, eu vou te forçar a me dizer. Eu recuei, me retrai. Foi uma ligação anônima. Gaguejei, minha voz tremendo. Ele suspirou. Então tem que ser desse jeito. Ele se esticou para mim e eu desmoronei enquanto me encolhia e gritava. Eu vi suas sombras brilhantes. Você viu o quê? Ainda encolhido em mim mesmo, fechei os olhos com força. O arrependimento enchendo meu coração perturbado enquanto eu começava a soluçar. Eu vi suas sombras brilhantes, murmurei. Ele recuou. O que são sombras brilhantes? Os falecidos, eles têm sombras flutuantes e brilhantes. Pare de chorar e me explique. Eu estremeci com seu tom severo, minha respiração falhando enquanto engolia meu último soluço. Eu não entendo como funciona, eu só vejo, é a forma do corpo do falecido, flutuando diretamente acima deles, sempre no ar. Se estão enterrados, o brilho está acima do solo onde estão enterrados. Se estão na água, está acima da superfície onde estão. Quanto menor, mais profundo eles estão. Quanto mais brilhante, mais recente eles são. Ele permaneceu em silêncio por um momento, e a antecipação ansiosa roía meus nervos. Ele agora sabia da minha habilidade, e o que pretendia fazer com esse conhecimento era um mistério que me aterrorizava. Desacorrente-a, ele instruiu seus capangas enquanto desligava a luz forte. Eu pisquei surpreso enquanto eles obedeciam à sua ordem. Agora, não mais cego, eu finalmente pude discernir os traços do meu interrogador. Ele era tão alto quanto os brutamontes que trabalhavam para ele, mas era menos musculoso e com olhos mais verdes. Ele também parecia mais velho e mais refinado, seu cabelo mais longo, sua pele escura sem manchas, seu rosto barbeado, seus caninos proeminentes, seu terno preto em contraste com os jeans e jaquetas de couro deles. Ele tocou sua orelha e falou em uma língua desconhecida antes de dizer para mim: "Eu vou te levar para conhecer minha mãe." Confuso, me levantei com pernas instáveis e esfreguei meus pulsos doloridos. "Quem é sua mãe?" "Ela vai explicar. Me siga." "Mas por que você está?" "Se você não me acompanhar voluntariamente, eu vou mandar minha equipe te escoltar." Eu me enrijeci e lancei um olhar atrás de mim para os rostos carrancudos de seus capangas. Não, eu vou." Reunindo minha coragem, eu o segui, sua equipe nos seguindo. Depois de atravessar um corredor cinza e sem graça sem portas, chegamos a um beco sem saída. Minha confusão foi breve quando uma porta oculta se abriu, revelando um elevador. Apenas meu interrogador e eu entramos, minha inquietação aumentando a cada segundo enquanto a porta se fechava. Não havia botões dentro, e mesmo depois que o homem bateu sua pulseira contra a parede, não parecíamos nos mover. Franzindo a testa, me virei para ele, apenas para olhar de volta para a porta, surpreso quando ela se abriu para revelar um vasto escritório de mármore preto. "Mika, por favor, acompanhe nossa convidada," uma mulher ordenou, sua voz ressoando. Eu tive que apertar os olhos para vê-la atrás de uma mesa de vidro no final da sala. Um enorme lustre de esmeralda pendia acima de nós, enquanto passávamos por estátuas de mármore e pedestais segurando vasos ornamentados. O cheiro metálico no ar frio se misturando com o do couro. Finalmente chegamos à mesa da senhora, e ela se levantou e fez um gesto para um sofá em frente à sua mesa. "Por favor, sente-se, minha querida." Tremendo, eu me acomodei no couro macio, abraçando-me, já sentindo o impacto de sua presença dominante. Ela não parecia muito mais velha que seu filho e era igualmente pálida. Ela deve ter adotado ele. Ela era tão deslumbrante quanto ele era atraente. Suas presas tão notáveis, mas seus olhos esmeralda eram tão vibrantes que pareciam estar irradiando, enquanto poder e confiança emanavam dela. "Qual é o seu nome?" ela perguntou. "Serena," eu respondi após um momento de incerteza. "Serena, é um prazer conhecer você. Eu sou Cassiopeia." Eu a observei enquanto ela sorria e se aproximava com um envoltório de lã carmesim, e eu recuei quando ela o colocou sobre meus ombros. "Não tenha medo," ela afirmou, se acomodando ao meu lado. "Não queremos te machucar. Lamento a maneira como você foi tratada. Presumimos que você estava colaborando com o adversário." "Adversário?" eu questionei, segurando o envoltório firmemente ao redor de mim. "Qual adversário? Isso não é relevante no momento. O que me intriga é a sua situação. Meu filho me informa que você possui a habilidade de ver a aura dos falecidos. É uma habilidade extremamente rara para um humano possuir." Surpresa se misturou ao meu desconforto. "Espere, você
você está familiarizada com habilidades como essa. Eu já encontrei seres que possuem tal capacidade. Seres? Que seres? Eu vou te informar assim que você me fornecer mais detalhes sobre sua habilidade. Você tem essa habilidade desde que se lembra, não é? Eu nunca tinha pensado em revelar meu segredo antes. Mas agora ele estava exposto e, apesar da minha ansiedade, eu desejava explicações. Sim, seus pais não compartilham a mesma habilidade, compartilham? Não. Você percebe essa aura para cada entidade morta? Eu assenti. Não plantas ou insetos, mas tudo o resto sim. Você mencionou que quanto mais brilhante a aura, mais recente a morte. Quanto tempo a entidade precisa estar morta antes que a aura desapareça completamente? Eu não tenho certeza. Minha avó faleceu 10 anos antes de eu nascer e eu ainda posso ver os restos de sua aura no cemitério. E quantos anos você tem? 16. Ela sorriu. Isso é notável. É, sim. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Me diga, Serena, como você utiliza sua habilidade? Sentindo-me mais relaxada, eu retribuí o sorriso dela. Meus pais e eu encontramos corpos na floresta e becos e na baía e tal e notificamos as autoridades. Meu sorriso desapareceu. Por que vocês têm um cemitério cheio de corpos desfigurados no jardim do hospital? Essa pergunta estava me incomodando e eu senti uma estranha vontade de perguntar isso naquele momento. O medo apertou meu coração, mas as palavras de Cassiopeia o acalmaram. Não há corpos no jardim do hospital. Ela acariciou suavemente o dorso das minhas mãos. Acredite em mim. Você acredita em mim, não acredita? Eu assenti, exalando aliviada. Sim. Excelente. Agora me diga, Serena, você já fez um teste de DNA? Não, e eu não preciso. Eu sei que meus pais são meus pais. Eles realmente podem ser seus pais, mas pelo que entendi, certos seres têm um método de infundir seu DNA em outras espécies. Se você concordar, gostaríamos de extrair uma amostra do seu sangue para realizar um teste de DNA. Você? Sim. Temos nossos próprios laboratórios e com nossa experiência nos concentraremos em aspectos que outros laboratórios ignorariam. Ela sorriu, apertando minhas mãos com mais força. Você está curiosa para descobrir a origem da sua habilidade, não está? Eu dei a ela um aceno entusiasmado. Sim, eu sou fantástico. Mika, você poderia, por favor, extrair um frasco do sangue da Serena? Mika fez uma careta. O laboratório pode lidar com isso mais tarde. Com cautela, Cassiopeia se dirigiu a Mika. Não devemos deixar nossa visitante em suspense. O equipamento está na minha mesa. Mika, mantendo uma expressão séria, se aproximou e colocou as luvas com irritação, fazendo-me ficar tensa. Eu tenho medo de seringas. Apenas se concentre em mim e relaxe, Cassiopeia aconselhou. Isso será concluído antes que você perceba. Seus olhos esmeralda me cativaram e eu consegui sorrir. Tudo bem, estou bem. E acabou antes mesmo de começar. Desculpe. Olhei para o meu braço surpresa ao ver minha manga levantada, um curativo fixado no meu cotovelo interno. Como você conseguiu fazer isso tão rapidamente? Eu perguntei, me virando para Mika com um desconforto confuso. Experiência, ele respondeu, removendo as luvas com uma expressão de desgosto. Cassiopeia segurou minhas mãos e se aproximou. Serena, eu tenho um pedido para você. Eu a encarei novamente. O que você precisa que eu faça? Meu único irmão Perseu foi assassinado 15 anos atrás por um concorrente. Oh, não, sinto muito, eu disse, meu coração afundando com tristeza. Lamento que eu não pude protegê-lo. Eu tenho tentado encontrar seus restos e trazê-lo de volta para um funeral digno, mas não tive sorte. É aqui que eu preciso da sua ajuda. Temos locais potenciais onde o corpo dele pode ter sido descartado. Para nos poupar de vasculhar toda a área, você poderia identificar a radiação do corpo dele se você a visse. Mas eu não sei como ele se parece. E mesmo que eu soubesse, os brilhos principais não são muito detalhados. Ele é fácil de reconhecer. Ele estava faltando uma perna. E a cabeça dele estaria cortada. Eu me encolhi. Oh, por favor, Serena. Ela acariciou gentilmente meus nós dos dedos. Perseu e eu estabelecemos essa empresa juntos e me entristece que seus restos estejam tão distantes. Você me ajudará para que meu irmão possa finalmente descansar? Eu me senti compelida a responder. Sim, com certeza eu vou ajudar você. Você promete? Sim. Ela segurou minhas mãos nas dela.
Muito obrigada, você é uma bênção. Me diga, Serena, alguém está esperando seu retorno hoje à noite? Não, meus pais estão do outro lado do país com meu avô porque ele está doente. Eu respondi prontamente. Mas eles verificam como estou diariamente. Eu também deveria me juntar aos meus amigos no cinema hoje à noite. Eu deveria informá-los que eu não os deixei esperando intencionalmente. Eu não quero nenhuma animosidade entre nós. Por quanto tempo seus pais estarão fora? Apenas mais alguns dias, a menos que a operação do meu avô piore. Excelente. Escute, Serena. Gostaríamos que você passasse a noite conosco para que possamos começar nossa busca amanhã. O quê? Ficar aqui? Sim, nós recuperamos sua bolsa e podemos fornecer a você um novo celular para que você possa se comunicar com seus pais e amigos. Eu ganho um novo celular? Eu perguntei, animada. Ela sorriu. Sim, o modelo mais recente. Apenas prometa não revelar aos seus pais, amigos ou às autoridades sobre os eventos de hoje. Oh, eu não vou. Eu não deveria estar procurando por corpos sozinha hoje. Meus pais me prenderiam se descobrissem. E ninguém mais sabe da minha habilidade, então eu não vou revelar nada para ninguém. Promete? Sim. Fantástico. Espero que você goste da sua estadia conosco. Ela soltou minhas mãos e se levantou. Mika, por favor, guie nossa convidada para seus aposentos. E agora, aqui estou eu, neste quarto incrível com a cama mais confortável e o celular mais recente. Eles até me serviram biscoitos e leite para o jantar. Acabei de falar com meus pais e pedir desculpas aos meus amigos. E estou ansiosa para ajudar Cassiopeia a encontrar seu irmão amanhã. No dia seguinte, Serena acompanhou Cassiopeia e sua equipe em sua busca pelo corpo do irmão dela. Eles a levaram para os locais que suspeitavam e Serena usou sua habilidade única para identificar qualquer radiação brilhante. Após horas de busca, finalmente encontraram um brilho principal distintamente brilhante e pequeno. Com a descoberta do corpo de Perseu, Cassiopeia estava emocionalmente tocada e grata a Serena por sua ajuda. Ela decidiu não apenas manter o segredo de Serena, mas também prometeu ajudá-la a entender melhor sua habilidade. Serena, por sua vez, estava aliviada por ter encontrado um propósito para sua habilidade e uma nova amiga em Cassiopeia. Com o mistério resolvido, Serena voltou para casa com seu novo celular, mantendo o segredo de sua habilidade e a experiência incrível que teve com Cassiopeia e sua equipe. Ela continuou a ajudar a encontrar corpos e a proporcionar encerramento às famílias enlutadas, mantendo uma vida dupla, emocionante e significativa.